Olá, bem-vindos ao nosso programa Questões de Saúde. O objetivo desse programa é levar até vocês informações importantíssimas a respeito da prevenção, da reversão e controle de dezenas de enfermidades através das terapias naturais complementares integrativas e também através da medicina integrativa. Quero uma vez mais convidar aquelas pessoas que ainda não estão inscritas no nosso canal, que por favor inscreva-se no nosso canal. E ao inscreverem-se, receberão gratuitamente o PDF do livro Saúde e Longevidade em 12 Passos. Queremos pedir também que aqueles que estão inscritos, que por favor acione o sininho para receber notificações de conteúdo que estaremos postando. Quero também pedir de uma maneira especial que compartilhem esse vídeo, porque com certeza, tenho certeza absoluta que o material que esse vídeo contém pode ser uma ajuda para milhões de pessoas. Portanto, compartilhe as informações ou as bênçãos que vocês estão recebendo. Eu quero fazer uma pequena observação que na realidade eu deveria ter feito no primeiro vídeo. E a observação é a seguinte: eu moro nos Estados Unidos há 37 anos. Quando cheguei nos Estados Unidos, era um jovem de 29 anos. E ao longo desse tempo, estudando, palestrando, fazendo traduções, como médico e palestrante, na realidade, eu, quando vou falar, às vezes, em português, pode ser que alguma coisa não saia como deveria, pode ser que em algum momento falte a concordância, pode ser que apareça uma palavra em espanhol um pouco misturada, mas eu quero pedir para vocês uma coisa: coloque a vossa atenção na mensagem, não no mensageiro, porque a mensagem é muito mais importante do que o mensageiro. Voltaremos logo após a nossa vinheta. Muito bem. Antes de entrarmos no nosso tema hoje, que é dando seguimento ao material que vimos no vídeo anterior sobre as enfermidades cardiovasculares, especificamente sobre o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral isquêmico, eu quero satisfazer a curiosidade de algumas pessoas que me escreveram perguntando, né, como são observadores. É incrível isso, né? Perguntando por que, né, uma das unhas está preta. Por que está preta? O que aconteceu? Bom, na realidade, isso aqui foi um acidente, né? Isso aqui é o resultado de um hematoma. Um acidente, prensei o dedo contra a porta, e vocês sabem, né, que além de causar dor, passa por aquelas fases, né? Chega um momento que vai ficando azulado, depois fica roxo, depois acaba ficando preto. Pode ser que eu perca essa unha, e pode ser que não. Ela está em observação. Portanto, já satisfeita a curiosidade de vocês, vamos entrar então no nosso tema. Bom, eu mencionei na nossa primeira aula que tanto o infarto do miocárdio como o AVC isquêmico, eles não são eventos que ocorrem da noite para o dia. Na realidade, é o resultado de condições que foram criadas ao longo do tempo. E como as enfermidades cardiovasculares são responsáveis por 18 milhões de óbitos em todo o mundo a cada ano, e que 85% desses óbitos relacionados a enfermidades cardiovasculares está relacionado com AVC e infarto do miocárdio. Mas nós vivemos aí já por décadas uma verdadeira endemia mundial, né, que são as enfermidades cardiovasculares, e hoje estamos na seguinte situação: uma em cada 3 pessoas que morre de enfermidade cardiovascular. Então, esse material é de suma importância. Eu creio que as autoridades de saúde do mundo inteiro já deveriam ter há muito tempo entrado em uma campanha para alertar a pessoas, dar orientações, não somente intervir com medicamentos, com cirurgias, mas uma campanha para poder impedir que chegue a esse estado de coisa que nós temos hoje. Bom, então eu mencionei os aspectos do condicionamento, dos fatores que vão ocorrendo ao longo do tempo, que vão levar a esses eventos.
E 85% dos problemas cardiovasculares não são só esses, são 85% dos problemas cardiovasculares estão relacionados com AVC isquêmico, com infarto do miocárdio. Bom, agora começamos na parte mais importante. A parte mais importante é o seguinte: o que eu posso fazer para deter essas condições que estão sendo criadas? E o que eu posso fazer, já que tive um evento, evitar que possa ter um segundo evento? Bom, nós vimos no primeiro vídeo que a matéria-prima que chega em excesso ao nosso corpo faz com que o corpo produza o colesterol em excesso. Então, quando nós temos esse excesso e nós temos ainda um excesso de matéria-prima que mandamos para o organismo e que chega um momento em que ele começa a produzir mais do que deveria, então nós temos que tomar algumas medidas que aparentemente elas são muito lógicas, né? O que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, nós temos que evitar os alimentos de origem animal ou reduzir drasticamente o seu consumo. Aquelas pessoas que não querem obter uma alimentação baseada em plantas deveriam, pelo menos, reduzir drasticamente o seu consumo, porque senão essas condições elas vão seguir, né, em formação ao longo do tempo e pode levar a um AVC, pode levar a um infarto do miocárdio ou outro tipo de problema vascular. Então, evitar ou reduzir alimentos de origem animal. Agora, vocês lembram qual eram as matérias-primas que o nosso corpo utiliza para produzir o nosso colesterol? Né? Eu fui bem claro nisso. Nós não necessitamos de colesterol da dieta, nosso corpo produz. Entretanto, quando existe uma oferta maior de matéria-prima, ele vai produzir muito mais do que daquilo que nós necessitamos. Então, mencionei, qual é a matéria número 1? A número 1 é a glicose. Então, nós temos a glicose, temos gorduras saturadas e temos proteínas. Então, nós temos que fazer o possível para reduzir a oferta dessas matérias-primas para que o corpo não tenha, então, condições de produzir a colesterol em excesso. Então, vamos falar aqui da glicose. Nós não temos como evitar glicose. Glicose, na realidade, é um nutriente, eu diria, mais importante que nós temos. Ela é importantíssima. Por exemplo, o combustível de preferência do cérebro é a glicose. Uma pessoa, por exemplo, que entra numa crise de hipoglicemia, então os neurônios não têm glicose e o cérebro, então, ele acaba como que apagando, né? Ele apaga, a pessoa entra em coma por falta dessa energia. Então, a glicose ela é muito importante, ela participa de todos os processos metabólicos do nosso organismo, porque é daí que vem a maior parte da energia que o nosso corpo necessita. Então, a glicose ela é fundamental para a nossa saúde, mas o problema que ocorre é que existe um excesso. As pessoas estão consumindo uma quantidade muito grande de glicose. E é o fígado que tem que lidar com isso. Então, nós estamos colocando uma carga muito grande e o fígado, às vezes, ele capitula, começa a vir um problema da esteatose hepática, que já vai ser um tema de um próximo vídeo do Questões de Saúde. A síndrome metabólica, ou síndrome metabólica, um montão de questões que esse excesso pode trazer negativamente para o nosso organismo. E também problemas metabólicos. Nós vemos lá a obesidade, nós vemos também o diabetes. Então, o que nós temos que fazer para poder reduzir a ingestão de glicose? Primeira coisa que nós podemos fazer é muito simples. Primeiro, evitar todos os alimentos que eles são processados. Todos os alimentos que passaram por processos industriais, a maioria deles está lotado de glicose, em várias formas. Nós vemos que temos açúcares de várias formas. Nós temos a glicose, temos a lactose do leite, temos a frutose das frutas, temos a galactose, ou seja, tem vários tipos de açúcar. E muitos deles, principalmente a glicose, ela é utilizada como aditivo nos alimentos. Por que ela é utilizada como aditivo nos alimentos processados? Porque o açúcar refinado,
em qualquer forma, por incrível que pareça, ele provoca uma dependência, a pessoa fica dependente daquilo. Então, a presença disso aí, além do sabor, é criar essa dependência e fazer com que o indivíduo consuma muito mais daquilo. E o que ocorre é o que nós estamos vendo. Então, primeiro passo, eliminar ou reduzir drasticamente o consumo de alimentos que são processados. Esse aí seria o primeiro passo. Agora, como vamos lidar? Que tipo de escolhas nós podemos fazer? Bom, existem algumas alternativas que, usadas com moderação, podem ajudar bastante. Por exemplo, você pode substituir o açúcar refinado com um pouco de mel, que seja um mel, né, natural, um mel integral. Você pode também utilizar um pouco do açúcar mascavo, né? Mas é aquele açúcar mascavo mesmo, não é açúcar mascaro, porque tem o mascavo e o mascaro. O mascaro é aqueles que eles estão tingindo para ter aquela cor, né, marrom e vender como mascavo. Então tem que ver o açúcar se ele é realmente mascavo. Normalmente, quando ele vem em um pacote, ele tem sempre uma umidade, né? E quando você gira, né, o pacote assim, ele não escorre, né, perfeitamente, ele está ali meio grudado. Agora, o outro não. O outro, quando você vira para um lado para o outro, ele escorre com mais facilidade, movimenta-se dentro do pacote com mais facilidade. Então, com moderação também, utilizar o açúcar mascavo. Açúcar mascavo, mel de abelha e, com moderação também, o melado de cana. Agora, tem glicose esses alimentos? Sim, vai ter aí energia para o nosso corpo, né? Vai ter sacarose, vai ter açúcares aí. Mas a questão aqui importante é que não são refinados, que não oferecem o que nós chamamos de calorias vazias. Então, como vem acompanhado de nutrientes, o que ocorre? O impacto na elevação da glicemia não é tanto como você ingerir o refinado. Além disso, ele não é, digamos assim, uma caloria que está vazia, que é simplesmente caloria. Ele vem acompanhado de muitos e muitos nutrientes, né? Ao contrário, por exemplo, da cana, quando ela é refinado, o açúcar de cana, na realidade, a cana ela contém com 27 nutrientes. Ali você tem proteína, você tem enzimas, tem vitaminas, você tem água, você tem um montão de nutrientes, tem minerais. No processo do refinamento, tudo isso aí é retirado. E a pessoa fica o quê? 99,9 de sacarose. Então, é uma caloria completamente vazia, né? Então, essas calorias vazias, seja de sacarose, seja de sucrose, seja o que seja, vai ter outros efeitos metabólicos ao elevar bruscamente a nossa glicemia, por serem calorias chamadas calorias vazias. Um outro efeito que essas calorias vazias têm no organismo humano é que, por exemplo, o açúcar ele vai necessitar para o seu metabolismo de alguns nutrientes que já vêm normalmente com ele. Quando ele é refinado, esses nutrientes eles estão ausentes. Então, o que vai ocorrer? Além de oferecer somente caloria vazia, ainda tem a capacidade de roubar nutrientes importantes do nosso organismo. Então, vamos utilizar com moderação essas alternativas, com muita moderação, e vamos então começar a sonegar ao nosso organismo essa primeira matéria-prima em excesso, para que ele não possa produzir colesterol em excesso. Okay? Então, aqui nós já eliminamos um. Agora, vamos ao segundo. O segundo seria a questão das gorduras saturadas, né? Que é a segunda matéria-prima que o corpo utiliza. Então, nas gorduras saturadas, como nós vamos lidar com ela? De maneira semelhante à estratégia que acabamos de falar sobre o açúcar. O que nós vamos fazer? Bom, nós vamos evitar os alimentos que estão processados, porque eles também estão lotados de gorduras saturadas. Ok? Então, evitar ou reduzir drasticamente a mesma questão do açúcar, a mesma questão das gorduras saturadas. Evitar ou reduzir drasticamente o consumo dos alimentos que são processados. Ok? Agora, é importante dizer que é impossível nós reduzirmos 100% o consumo de gordura saturada. Por quê? Porque a gordura saturada ela vai estar presente até nos alimentos que trazem a gordura boa.
Por exemplo, o abacate, ele tem gordura saturada e insaturada. Só que a insaturada é numa proporção muito maior do que a saturada. Você, por exemplo, vai ter aí 80 a 85% de gordura não saturada e 10 a 15% de gordura saturada. Então, a presença da gordura não saturada em quantidades boas acaba tornando irrelevante essas pequenas quantidades que estão presentes normalmente na natureza. Então, as fontes das gorduras naturais, não saturadas, você tem principalmente nas nozes, você tem no abacate, você tem em vários alimentos que podem oferecer essa gordura não saturada. Mesmo as gorduras boas também deveriam ser ingeridas com moderação. Ok? Agora, voltando à questão da glicose, é muito importante também para evitar, né, o seu excesso, é substituir os cereais refinados pelos cereais integrais. Então, nós temos que comer carboidratos? Sim, podemos, e o carboidrato é fundamental para a nossa saúde, mas ele tem que ser carboidratos complexos e integrais. Ok? Bom, agora aqui tem uma questão que eu queria dar um alerta para vocês. Existem muitas modas que aparecem e desaparecem. Infelizmente, muitas delas, quando desaparecem, já fizeram o dano que teriam que fazer. Então, existem informações que são passadas para a população, que nada mais são do que chavões, né? Muitas sem fundamentos, e que, ao longo do tempo, acaba trazendo mais problemas do que soluções. Às vezes, aparentemente, parece uma solução, mas a médio e longo prazo pode trazer problemas. Eu vou citar aqui um. Na década de 70, um médico chamado Dr. Atkins, aqui nos Estados Unidos, ele começou com a teoria de que o ser humano deveria comer somente proteínas e também somente gorduras. Okay? Então ele começou essa cruzada aqui nos Estados Unidos e teve um montão de gente que o seguiu. Hoje isso está reverberando também em muitos lugares no mundo, também no Brasil, dizendo que só precisamos de proteínas e carboidratos não precisamos por pouquinho. Ou seja, essa é uma retórica que não tem fundamento científico, ela não resiste ao escrutínio científico. São informações que são passadas parcialmente, sem contar a história completa. Bom, o que aconteceu? Esse Dr. Atkins escreveu livros, né, fez uma verdadeira campanha. Em 2003 ou 2002, ele teve um acidente. Ele caiu, né, e na queda ele bateu com a cabeça no chão e acabou fraturando o crânio e teve uma fratura muito grave. Entrou em coma, foi levado para o hospital. Quando chegou ao hospital, que foram verificar o expediente, a história médica do Dr. Atkins, pasmem, o Dr. Atkins estava com enfermidades cardiovasculares, estava acima do peso e havia 3 anos antes do acidente havia tido um infarto do miocárdio. Uma pessoa que vem defendendo um tipo de alimentação acaba sendo vítima da própria alimentação, ainda que ele não tenha morrido disso, morreu em um acidente, mas ele já estava há muitos e muitos anos com esses problemas cardiovasculares. Então preste muita atenção. Como nós vamos separar o joio do trigo? O joio do trigo nós separamos da seguinte maneira, através de comparações ou estudos comparativos. Como quando uma pessoa faz uma afirmação, olha, se você comer isso aqui vai te fazer mal, né? Se você ter uma dieta em carboidratos vai te fazer mal, então você vai comparar com outros povos. Por exemplo, tem no sul da Califórnia um dos grupos mais longevos do planeta, que são os adventistas do sétimo dia de Loma Linda, né? Eles comem carboidratos, mas são carboidratos complexos, né? Eles não exageram em alimentos refinados, praticamente evitam todos os alimentos refinados, têm uma vida ativa e é a região dos Estados Unidos onde está concentrada a maior quantidade de centenários que vocês possam imaginar. Uma vez vendo uma reportagem na televisão, não lembro o canal, mas o entrevistador estava dentro do Detran da Califórnia, entrevistando uma senhora que estava lá com 103 anos, renovando a sua carteira de motorista. Então vamos buscar coisas comparativas, temos que sair da caixinha, né, de pessoas que falam que tem que fazer isso, quando existem povos que não fazem e às vezes têm uma saúde muito melhor do que a nossa.
E eu quero dizer para vocês, para concluir esse vídeo de hoje, a saúde e a doença não são resultados de um ou outro fator, mas sim de um conjunto de fatores que pode levar às enfermidades e também pode levar à saúde plena. Nunca vai ser apenas algo isolado, vai ser um conjunto de fatores. Portanto, vamos ter em mente que a saúde depende de vários fatores e nós vamos falar desses fatores em outros vídeos aqui no programa Questões de Saúde, ok? Bom, no nosso outro programa, nós vamos falar da matéria-prima que faltou, que é a proteína, e vamos falar também de algumas aplicações naturais para estimular o corpo nesse processo de recuperação e prevenção. Um abraço para todos e até o nosso próximo vídeo.